Nesse vídeo, você vai entender porque mesmo fazendo bons cursos e treinamentos, algumas dificuldades na prática clínica parecem nunca acabar. É aquela sensação de que investi muito na minha formação, mas na hora de aplicar na prática, não consigo, tenho dificuldade. Meus pacientes continuam um pouco engajados, continuam sem conseguir resolver os casos, pacientes que evoluem devagar. Eu sou Ivana, terapeuta ocupacional, trabalho com desenvolvimento infantil, sou criadora de diversos equipamentos terapêuticos. Mas o mais importante é que nesses mais de 35 anos de prática clínica, me tornei especialista em raciocínio clínico, o que foi que me permitiu alcançar resultados surpreendentes nos tratamentos e ainda ajudar outros profissionais a alcançarem o mesmo. Então, se você é terapeuta das áreas de reabilitação e quer ter mais facilidade para lidar com diferentes casos, ter resultados mais rápidos, mais claros nos tratamentos, ter mais pacientes engajados, sejam eles autistas, sejam com atraso de desenvolvimento ou qualquer demanda que surja na clínica, esse vídeo vai te mostrar o raciocínio por trás de grandes casos de sucesso, para que você possa entender como fazer para alcançar também esse sucesso e reconhecimento na sua prática clínica. Eu gosto muito de exemplos e de compartilhar casos da minha clínica. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos que mostram o poder que o raciocínio clínico tem nos nossos tratamentos. O primeiro caso que eu gosto de compartilhar é um caso de uma criança com o diagnóstico de síndrome de Moebius, com um prognóstico muito ruim. Os médicos falaram que essa criança ia ter muitas complicações, que ela ia ter dificuldade para falar, para se comunicar, que ela não ia ser uma criança independente, que ela ia ter dificuldade na autonomia, que ela ia ter problemas escolares. Então, gente, foi um prognóstico muito ruim, muito pesado para a família. E hoje, gente, para surpresa de todos, né? Essa criança foi no caminho contrário daquilo que os médicos falaram. Hoje essa criança frequenta uma excelente escola, ela é uma das melhores alunos da sala, ela frequenta vários ambientes sociais, ela não tem uma participação restrita com relação a isso, ela faz lutas marciais, ela faz outros esportes, então é uma criança totalmente inserida dentro do contexto social. Isso, gente, graças ao tratamento individualizado, com muita participação da família e ao raciocínio clínico que não me prendeu ao diagnóstico. Isso fez toda a diferença no sucesso do tratamento dessa criança. O segundo caso que eu quero compartilhar é sobre uma criança, um bebê, que chegou para mim com 8 meses de idade, com queixas frequentes de muito choro, uma criança que não brincava, que não conseguia ficar sentada, ela só ficava no colo e na postura de pé. Então, era uma criança que não tinha um problema motor evidente, mas tinha um comportamento muito estranho com relação ao contato com as pessoas, uma relação difícil com o brinquedo e relação difícil com o toque. Então, era uma criança tão difícil de conquistá-la, né, de chegar até ela, porque no menor contato que a gente tinha com ela, ela ficava toda cheia de mancha vermelha diante do estresse que ela apresentava no contato com o outro. Era uma criança muito sensível à mudança de ambiente, inclusive dentro da própria família, porque no contato dela com as pessoas mais próximas, ela tinha uma reação de esquiva muito grande. As únicas pessoas que ele conseguia interagir e ficar próximo era a mãe e a babá. Nem o pai e nem a irmã ele conseguia manter uma interação mais tranquila. Com 1 ano e 6 meses, ele foi diagnosticado com autismo, nível de suporte 3, e atualmente o quadro mudou. Atualmente essa criança está com 5 anos, apresenta um quadro totalmente diferente do início. É uma criança que participa dos eventos sociais com a família, ele interage mais com as pessoas, ele está se comunicando, falando, expressando mais aquilo que ele deseja. Já não tem aquela reação de esquiva, as reações muito ao toque
que eram agressivas já não tem mais. A frequência desses episódios de regulação diminuiu consideravelmente. Isso facilitou a vida dele nos outros ambientes sociais, como escola, aniversários. Então, hoje é uma criança que tem uma participação muito mais fácil e consegue conviver com as pessoas de uma maneira menos retraída. Era muito frequente a escola chamar a mãe para buscá-lo na escola antes do horário, porque ele tinha muitas crises. Hoje, esse quadro mudou. Ele já consegue ficar o tempo integral na escola. E outra coisa muito interessante que aconteceu, que antes a família queria colocá-lo na natação, por causa de piscina em casa, e não era possível, porque ele não conseguia ficar na água. Hoje essa criança faz a natação, gosta, o mais incrível que ele gosta, e isso deu um grande alívio para a família. Então, inclusive aqui na própria terapia, que era muito difícil, a mãe participava das sessões, a mãe ficou 3 anos dentro de sala acompanhando, ela era um corregulador, né? Mas assim, todos os equipamentos aqui eram quase intocáveis por ele. Ele não conseguia ter esse acesso ao ambiente como ele tem hoje. Hoje, incrível que ele participa de tudo, raramente um equipamento traz para ele aquele sentimento de medo. Então, era uma criança de suporte 3, que hoje ela está caminhando para o suporte 1. Outro caso interessante, muito interessante que eu tenho na clínica, que me marcou muito, foi o caso de uma criança hemiplégica que chegou muito novinha, começou o tratamento muito cedo e com o decorrer do tempo, essa criança já não tinha mais aquela aparência do hemiplégico. Então as pessoas nem observavam muito por ele ser uma criança inteligente e por aquele problema não restringir em nada o desempenho dele na escola, na vida social. Aconteceu que essa família mudou de cidade e lá ela foi para uma clínica que utilizava as mesmas abordagens que eu utilizava. Levando essa criança para a escola também não observou inicialmente nenhuma dificuldade e os pais também não relataram. Com o tempo, passando 9 meses, a escola chamou a família muito preocupada porque observaram que ele estava apresentando um problema motor mais estranho. Ele estava andando na ponta de um pé, ele estava andando torto, né? Isso foi o relato da escola. E os pais ficaram muito assustados com isso, porque essa criança estava em tratamento. Como é que pode ele piorar? Então vem muita coisa, né, suspeita de outras coisas, mas não era nada, era realmente a questão do tratamento. O que aconteceu? Apesar dessa clínica adotar a mesma abordagem, o mesmo estilo de tratamento, o que aconteceu é que o raciocínio clínico para aquela criança, as demandas daquela criança, não estava adequado. Então, eu quero ressaltar aqui a importância do raciocínio clínico, porque mesmo tendo a mesma abordagem, o que aconteceu? Essa criança ela não melhorou, ela piorou. Isso nos assusta e nos alerta com relação ao raciocínio clínico de ser uma conduta individualizada e muito particular, porque para cada paciente você pode utilizar a abordagem, mas voltando para as demandas e as particularidades de cada paciente. Quando o terapeuta tem dificuldade de desenvolver um raciocínio clínico personalizado, individualizado para as necessidades daquele paciente, os pacientes eles não melhoram, podem ter retrocesso e infelizmente isso é muito comum. O último caso que eu quero compartilhar é sobre um caso grave que eu atendi o ano passado de uma criança com uma síndrome muito severa. E quando essa criança chegou para mim, ela ficava somente no chão. O chão era o habitat dela. Então era uma criança que tinha dificuldade de andar, apesar de andar, ela tinha muita dificuldade de deslocar.
Ela deslocava somente com a ajuda da mãe, segurando na mão dela. E por ela ficar tanto no chão, as experiências sensoriais, a exploração dela era muito pobre. Então, o que estava no chão era que ela conseguia ter acesso. Com isso, ela colocava muitas coisas na boca. Então, era uma criança privada de estímulos importantes para a idade dela. Ela tinha 4 anos e isso prejudicou muito a interação dela com as pessoas, no ambiente, no comando de ordens, ela não conseguia entender ordens simples. Uma coisa assim inimaginável para a família é se essa criança realmente ia ter resposta ao tratamento, porque ela já tinha passado por 3 tratamentos e o relato dos pais, né, com muita frustração, é que nunca eles conseguiam ficar muito tempo com essa criança, porque realmente ela era uma criança difícil, era um caso desafiador, e os profissionais acabavam entregando o caso e falando que não tinha condições de atender aquela criança. Com alguns meses de tratamento, essa criança já não estava mais no chão. Então, ela conseguia deslocar no ambiente, as reações de equilíbrio dela melhoraram muito. Com isso, a mãe não precisava tanto segurar a mão dela para ela deslocar, para ela andar. Em casa, ela começou a explorar as coisas que estavam em volta, né, no plano vertical, porque ela só conhecia esse plano horizontal que era o chão. E isso começou a desenvolver de tal forma que, assim, na sala, aqui onde tem tantos equipamentos, ela começou a ir de encontro a cada um, a explorar. Aí ela ria quando fazia um movimento que ela não conhecia. Então, nem as sessões as profissionais conseguiam concluir com essa criança. Era sempre um tempo muito curto durante as sessões. Essa criança tinha síndrome de Angelman. Se eu estivesse preso a esse diagnóstico, com certeza eu não ia conseguir o resultado que eu tive no tratamento dela. Então, o que foi importante? Eu olhar para esse paciente e ver as necessidades individualizadas daquele paciente, daquela paciente, para aplicar o raciocínio clínico totalmente ajustável às demandas daquele quadro. Eu falo, gente, que se esses pacientes tivessem chegado para mim há uns anos antes, eu não teria o sucesso que eu alcancei nos tratamentos. Eu via o raciocínio clínico de uma maneira totalmente diferente. Então, eu construía o meu plano terapêutico e a minha visão era voltada para 3 pilares: diagnóstico, abordagem e o indivíduo. Só. Então, hoje, o meu tratamento, ele não é focado, o meu raciocínio clínico, melhor dizendo, ele não é focado somente nesses 3 pilares. Existem outros fundamentos que são importantes, que devem ser incluídos no tratamento, que é a análise dessa questão familiar, né? A visão da família, o objetivo da família. Essa criança é incluída em outros contextos ambientais, como que é a participação dessa criança em outros contextos, porque ela não vive só ali na família e nem só no tratamento. Tem a escola, tem os ambientes sociais, tem os esportes, que são os lugares que denunciam muito as dificuldades e que restringem muito a participação da criança, né, do paciente. Então, tudo isso hoje eu coloco dentro do programa terapêutico, aquilo que eu tenho que incluir no programa terapêutico. Porque o que acontecia? Eu tinha esses três elementos dentro de uma bolha. Ó, é aqui que eu vou tratar, é dessa forma que eu vou tratar. Hoje, além disso, o que eu tenho? Outras abordagens. Porque às vezes um tipo de abordagem não é suficiente para um determinado diagnóstico. E nem o suficiente para aquela criança que tem o diagnóstico. Entende? Como assim? Às vezes 2 crianças têm o mesmo diagnóstico, têm a mesma idade, mas uma abordagem que é suficiente para uma já não é tão suficiente para outra. Então a gente tem que ampliar essa visão do raciocínio clínico para entender
que as demandas, elas são diferentes porque o indivíduo é diferente. Antes, o diagnóstico era para mim o mais importante, ligado, conectado com a abordagem. Então, eu ficava focada nisso e isso dificultou muito uma visão mais ampla, uma visão mais harmoniosa, e era realmente uma visão muito fechada que eu tinha. Então, a família, que era um ambiente facilitador, que deveria ser um ambiente facilitador, né, no tratamento, ela funcionava como uma barreira. Porque às vezes eles traziam para mim assim questões como: em casa é assim, ele não faz isso, em casa eu tenho dificuldade disso, mas eu pensava que isso era uma coisa da casa. Então eu não incluía isso dentro do plano terapêutico. Eu via como se fosse algo muito à parte. E o que aconteceu? O resultado funcional, aquilo que eu buscava, demorava mais tempo. E não com a facilidade que hoje a gente vê, né, em quadros até graves, que a criança tem uma resposta mais imediata. E vivendo no tempo de hoje, né, se eu tivesse essa visão que eu tinha lá atrás, hoje com certeza eu teria muitos problemas. Por quê? Porque hoje as pessoas, todo mundo tem uma busca mais imediata de resultado, não é? Hoje as famílias, elas já veem mais o resultado, a resposta mais a curto prazo. Então eu mesmo ensino para as famílias isso. Com mais ou menos 4 meses a gente tem que ver alguma mudança. E aí as prioridades da família, elas são importantes, como a minha prioridade também, como a criança também, né? O paciente também, ele é importante. Então, o meu foco, a minha maneira de abordar o raciocínio clínico, ele mudou totalmente. Então, foi a partir dessa visão que eu vi a importância do ambiente terapêutico. Eu não falo só do ambiente físico, eu digo que esses elementos que eu nomeei aqui, eles fazem parte do ambiente terapêutico. Quando eu comecei a utilizar o ambiente terapêutico a meu favor, eu passei a ter pacientes mais engajados, famílias mais motivadas, resultados mais surpreendentes, mesmo nesses casos mais complexos. À medida que eu fui aprimorando esse raciocínio clínico, comecei a ajudar os terapeutas que trabalhavam comigo a desenvolverem também esse raciocínio clínico centrado na funcionalidade dos pacientes. Porque eu via muitos terapeutas desestimulados e até querendo desistir da profissão. E à medida que eu ia ajudando, compartilhando com esses terapeutas a minha experiência, mais terapeutas surgiam querendo meu auxílio para desenvolver o seu raciocínio clínico. E foi assim que surgiu o FAME. Então, gente, o FAME, na verdade, ele é a combinação de 4 elementos que estão presentes no dia a dia da nossa clínica. Independente da abordagem, tem estímulo que é importante, tem o movimento que é importante, tem atividade que é importante e tem a funcionalidade que é o nosso foco. Então, esses elementos, eles fazem parte e eles têm que estar alinhados para combinar esse raciocínio clínico. E é isso que o FAME faz, ele vai te ensinar a orquestrar, a combinar esses elementos em seu favor. Então, o FAME vai te ajudar a organizar toda a sua bagagem de conhecimentos, de cursos, de especializações e prática clínica em um raciocínio clínico que realmente funciona. Te ajudar também a criar uma conexão mais profunda com os pacientes. O FAME te guia para personalizar cada tratamento de forma que o paciente se engaje de verdade. Com o FAME, você vai se sentir mais confiante para lidar com aqueles casos mais complexos, aqueles onde as soluções comuns não funcionam. Você vai entender a origem do problema e ter mais segurança para ajustar o tratamento de forma mais precisa.
Vai te ajudar também a transmitir mais segurança e confiança aos pacientes e suas famílias, porque isso é muito importante, para que eles possam valorizar e respeitar mais o trabalho que está sendo feito. Então, o FAMI, ele está num formato muito interessante. Ele tem a parte teórica e a parte prática, que são vídeos de tratamentos de pacientes da minha clínica. Esse é um grande diferencial do FAMI, porque nesses vídeos vocês vão ver na prática a aplicação do conteúdo que foi dado na parte teórica. Um relato muito legal dos alunos é que eles têm o curso como material de consulta, uma vez que o conteúdo é muito completo e prático, porque tudo que eu demonstro ali, gente, vem da minha experiência clínica durante todos esses anos. No curso, nós vamos falar de funcionalidade, ambiente terapêutico, atividade terapêutica, análise de atividade, movimento, estímulo, avaliação, estruturas corporais, posicionamento, recursos, famílias e muita prática clínica. Eu falo, gente, que não adianta a gente ficar buscando cursos, técnicas, se a gente tem dificuldade para aplicar. Se a gente não tem segurança no básico, não adianta. Vamos continuar tendo as mesmas dificuldades e os mesmos resultados. Então, gente, se você quer ter uma prática clínica consistente, resultados positivos e surpreendentes nos seus tratamentos, clique no botão abaixo e faça sua inscrição no FAMI, o curso divisor de águas na carreira dos terapeutas. Te vejo no FAMI.